Muito bem, estamos de volta com o Devocional A Boa Parte. Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus em Mateus 23. Hoje nós vamos concluir a leitura deste capítulo, aonde o Senhor Jesus vai nos trazer diversos exemplos do que é um comportamento hipócrita, farisaico, e não apenas exemplos. Jesus, ele anuncia decretos contra aqueles que viveram, praticaram isso e que continuam praticando. Então, vamos lá, Mateus 23, nós vamos ler do verso 13 até o final. Antes de iniciar a leitura, está tendo uma obra aqui perto, então possa ser que algum barulho atrapalhe um pouquinho, mas eu acredito que vai dar para entender. Vamos lá, Mateus 23, verso 13. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Bem, ai de vós, esse ai tem uma conotação de proferir um decreto contra aquela pessoa. É como se fosse uma palavra da seguinte forma: vocês estão perdidos. Ai de vocês, vocês estão perdidos. Quem? Jesus vai falar, os doutores da lei e os fariseus, aqueles que eram exímios conhecedores da lei, que ensinavam a lei de uma forma muito clara e correta, mas não viviam nada do que ensinavam. Os hipócritas. E o primeiro comportamento que Jesus aponta aqui é que eles fechavam o reino dos céus diante dos homens. Eles não entravam e não deixavam as pessoas entrar. É preciso entender que para entrar no reino dos céus, precisamos crer em Jesus Cristo e na sua obra redentora. Não tem outra forma. Estes homens não criam em Jesus e muito menos na sua obra redentora. Eles desprezaram as profecias que anunciavam a Cristo. Eles não reconheceram Jesus como Messias. Logo, não poderiam entrar no céu. Porém, eles não tinham aquilo como algo pessoal. Além de não acreditarem, eles também pregavam contra Jesus e diziam que só tem uma forma de entrar no céu, por meio da obediência à lei. E esse ensino, ele continuou ali em todo o primeiro século da igreja cristã. Paulo, ele teve uma grande dificuldade, porque ele pregava a salvação pela fé em Jesus, mas os judeus pregavam que não. Poderia até acreditar em Jesus, mas tinham que continuar a guardar a lei. Então o problema destes que Jesus aponta é porque eles não criam em Jesus e pregavam contra Jesus. Então eles não podiam entrar no céu e ainda estavam atrapalhando outras pessoas de entrarem no céu. Essa é a primeira situação. Veja o verso 14 agora. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas. É importante dizer, meus irmãos, que nem todo doutor da lei e fariseu era hipócrita. Então Jesus está deixando claro. Eu estou me dirigindo àqueles que são fariseus, que são doutores da lei e são hipócritas. Não são sinceros, não se esforçam para viver aquilo que pregam. Então isso é importante. Jesus não tem nada contra o doutor da lei, contra a lei em si, mas é aquele que pregava, mas não vivia. Veja só esse decreto, 14. Por quê? Ai de vós, por quê? Porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar encenavam longas orações. E por isso recebereis castigo ainda mais severo. Então, eles iam até a casa das viúvas, mas não para ajudar as viúvas. Não com o propósito de assistir as viúvas em suas necessidades conforme a lei orientava. E muito menos iam lá com o intuito de orar para que elas ficassem bem. Não, eles iam lá
para explorar as viúvas. E aqui nós temos duas possíveis interpretações. Eles iam na casa delas e demoravam nas orações para se alimentar do que elas tinham em casa, quer dizer, em vez de eles darem para elas, eles tiravam o que elas tinham. E também podemos pensar numa hipótese de que eles cobravam, de alguma forma, exigiam algo em troca pelas suas orações. Então, é como se eles ligassem ali um taxímetro. Sabe quando você pega o táxi? Quanto mais tempo você fica, mais vai ficando mais caro. Como se eles ligassem ali um taxímetro de oração. Então, quanto mais tempo eles ficavam ali, mais beneficiados eles seriam. Veja que eles não estavam nem aí para as viúvas, eles queriam se aproveitar delas. Eu vou dizer algo aqui que é forte e é difícil de dizer e de ouvir. Mas existem muitas, não são poucas, são muitas instituições com o nome de igreja que fazem a mesma coisa com seus membros, com seus fiéis. Ao invés de ajudar, ao invés de dar, ao invés de oferecer, ao invés de assistir, eles tiram dessas pessoas. Eles tiram. Eu, por exemplo, como eu disse no vídeo passado, eu pastoreei uma instituição desse tipo por 10 anos. E eu fiz muito isso. Eu explorava a dor da pessoa. Explorava a miséria da pessoa. Não falo com orgulho, não. Você que conhece a nossa história, você sabe de tudo isso, a gente já falou, já pedimos perdão. Mas o fato é que nós vimos uma pessoa com dor, sofrendo, ao invés da gente dar algo para ela, a gente falava assim, ó, pega o que você tem e dá aqui na igreja. Claro que fazíamos isso porque acreditávamos que esse era o caminho certo para abençoar as pessoas. Mas Jesus nunca ensinou isso. Desse negócio, ó, o que você tem? O pouco que você tem, dá. Não, se a pessoa tem pouco, o dever é que a gente dê a ela, que a gente contribua, que a gente ajude ela. É esse o pensamento cristão. E sempre foi o pensamento, não só o cristão, o pensamento de toda a história do povo de Deus. É ajudar, é dar a quem está necessitado e não tirar daqueles que mais precisam. Por isso é importante você tomar cuidado, você que é pastor e você que vai a uma igreja, para que isso não seja algo típico do seu comportamento. Bem, vamos avançando aqui, verso 15. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas. Por quê? Porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. Importante essa palavra, prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornai 2 vezes mais filho do inferno do que vós. O que acontece, pessoal? O que é o proselitismo? O que é formar um prosélito? É fazer com que alguém se converta à sua religião. A grosso modo, isso é proselitismo. É converter alguém à sua religião. Então, o que esses doutores da lei hipócritas faziam? Eles viajavam e percorriam cidades e faziam longas viagens às vezes, tentando converter as pessoas ao judaísmo, ao legalismo, convencendo pessoas que eram de origem gentil, que eram gentios, de origem gentílica, melhor dizendo, convencendo elas a se circuncidar e aderir à fé judaica. Parece ser algo bom, mas o problema é que o discípulo vai ser aquilo que o mestre é. As pessoas, elas vão seguir o nosso exemplo, e o exemplo deles era péssimo. Então, aqueles que eles conseguiam convencer e converter ao judaísmo se tornavam, como Jesus fala aqui, 2 vezes pior do que eles. Você sabe que essa prática do proselitismo é muito grande. Às vezes a pessoa ela pensa que está indo evangelizar, mas ela está indo, na verdade, promover a instituição que ela pertence. O que é evangelizar? Falar de Jesus e no final fazer um convite para a pessoa visitar a comunidade que você faz parte. Mas o que mais a gente vê? É pessoas indo
supostamente evangelizar, mas promovendo a instituição, fazendo ali uma prospecção de clientes, de novos adeptos àquela religião, àquela igreja, àquela denominação. E não é isso que Jesus manda a gente fazer. E aí, é importante notar, quando você olha o movimento neopentecostal, por exemplo, eu não sei se você já estudou um pouco sobre isso, mas a maioria das igrejas neopentecostais espalhadas por aí foram fundadas por dissidentes de uma outra igreja neopentecostal. São prosélitos que aprenderam ali e abriram seus próprios trabalhos e reproduziram aquilo ali na onde eles abriram, e pior até, pior do que eles aprenderam. Então é disso que Jesus está tratando aqui. Verso 16. Ai de vós. Aqui Jesus vai fazer uma observação. Guias cegos. Por que ensinais? Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos. De novo a palavra cego. O que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está sentado. Preste atenção nisso. Primeiro, Jesus chama eles de guias cegos. Eu não sei se você já foi a uma cidade, a um país que você não conhecia e você precisou de um guia. Aquele guia, ele não podia ser cego, tanto no sentido literal, como também no sentido de ignorante, de não ter informações corretas a respeito daquele lugar. Porque para você guiar, você tem que saber o que você está fazendo. E eles não sabiam. Então, guiavam as pessoas de uma forma totalmente errada. E Jesus vai entrar aqui num ponto muito importante. Como Jesus estava falando com os judeus, o culto na antiga aliança, ele era restrito ao templo e tinha como figura central o altar, onde eram feitos os sacrifícios para remissão de pecados, ofertas de louvor a Deus e assim por diante. Lembrando que Jesus está falando com os judeus na antiga aliança. E o que estes ensinavam, estes cegos? Que o importante era a oferta, era o ouro, em outras palavras, era o material, não o espiritual. Uma vez que o interesse deles era, de fato, enriquecer as custas daquelas pessoas que eram sinceras na sua fé e no seu culto a Deus. Jesus não está dizendo aqui, por exemplo, no versículo 19, que o altar é mais santo do que a oferta, no sentido de que hoje, para nós cristãos, o altar tem alguma importância. Até porque hoje não existe mais o altar. No ano 70, o templo foi destruído. E tudo isso, altar, templo, véu, candelabro, objetos da antiga aliança, eram apenas uma sombra do que iria acontecer na nova aliança, que é Jesus Cristo e a sua obra redentora. Então hoje os cristãos não precisam de um altar, não precisam de um sacrifício, não precisam de um templo, nem existe mais isso. O relacionamento do cristão com Deus é por meio de Jesus Cristo. O último altar foi a cruz, o último sacrifício foi Jesus Cristo. Hoje cabe a nós cristãos cultuarmos a Deus em espírito e em verdade por meio da fé em Jesus Cristo. E o sacrifício que Deus requer de cada um de nós é o negar a nós mesmos.
E um outro ponto importante aqui, além do fato deles valorizarem o material e desprezarem o espiritual, Jesus fala da questão dos juramentos, como é importante a gente prestar atenção em juramento. No versículo do 20 ao 23, ele vai dizer o que jura pelo altar, o que jura pelo santuário, o que jura pelo trono de Deus. Lá no Sermão do Monte, Jesus ensinou que o certo é não jurar. Era comum a questão de fazer votos, juramentos. Jesus falou que o certo é não jurar. Não jurar por nada, não jurar por ninguém. A nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. E acabou a discussão. Vamos avançar aqui na leitura? Pode ser que esse vídeo fique um pouquinho mais longo do que o comum, mas é necessário. Verso 23 agora, veja só. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Então veja, aqui é importante notar, que estes homens, eles davam muita importância às questões cerimoniais da lei, mas desprezavam as questões espirituais e morais da lei. A lei, ela tinha a sua parte civil, a sua parte cerimonial e a sua parte moral. A parte civil eram as regras, as leis que organizavam ali a vida em sociedade do povo judeu. As leis cerimoniais tinham a ver com o culto a Deus. E o dízimo fazia parte da questão cerimonial da lei. Então eles observavam isso com muita rigidez. Eles davam o dízimo, a gente viu aqui, de coisas simples, o hortelã, a primeira folhinha do hortelã, do endro, do cominho, eles devolviam o dízimo ao Senhor. A parte cerimonial eles obedeciam de uma forma impecável, mas a parte moral e espiritual, que Jesus fala que é a justiça, a misericórdia e a fé, eles não davam importância. E sabemos que o mais importante da lei, tanto é que foi o que continuou valendo na nova aliança, é a parte moral, é a parte espiritual. Não a parte cerimonial, não a parte civil, mas a parte moral e espiritual. Então a justiça, a misericórdia e a fé valeu na antiga aliança e continua valendo na nova aliança, porque são os preceitos mais importantes da lei. Um detalhe importante aqui é que Jesus não está reprovando o dízimo, mas ele está dizendo que não devemos fazer uma coisa e deixar de fazer a outra. E não vai dar tempo de eu tratar muito detalhadamente a questão do dízimo, mas o dízimo, como mandamento cerimonial, já não vale na nova aliança. Você não vai encontrar no Novo Testamento qualquer obrigatoriedade, Jesus ensinando qualquer obrigatoriedade, ou os apóstolos ensinando qualquer obrigatoriedade com respeito a dízimo. O que nós encontramos na Nova Aliança é o ofertar, o contribuir de uma forma generosa. Não de uma forma obrigatória ou religiosa, mas de uma forma generosa. Então, você que dizima, oferta, continue dizimando, continue ofertando. Disso depende a existência e a manutenção e as possíveis melhorias e reformas da comunidade que você faz parte. Porém, lide com dízimos e ofertas de forma generosa e não esperando receber algo em troca, e muito menos com medo do devorador ou algo do tipo. E valorize o que de fato é o mais importante, a justiça, a misericórdia e a fé. Vamos avançar aqui, verso 24, líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. É o mesmo que falamos há pouco, eles focavam na parte cerimonial, que era menor, menos importante, por assim dizer, e desprezavam a parte moral e espiritual. Verso 25, ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro esses estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Vou ler a outra porque tem relação com esta.
Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também vós sois. Exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e de perversidade. Bem, Jesus está dizendo aqui que os hipócritas desse texto, eles davam uma grande importância ao exterior, à aparência, aos preceitos que envolvem o exterior, enquanto que o seu interior, o seu coração, estava completamente corrompido e distante de Deus. E isso é muito fácil de entender. E é muito importante observarmos. O nosso coração, o nosso interior, o que somos por dentro, é o que mais importa diante de Deus. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então eles, tudo que eles faziam, tinha a ver com o lado de fora. Por exemplo, a gente leu agora mesmo, eles davam o dízimo. Isso tem a ver com o lado de fora. Mas não eram justos, misericordiosos e não tinham a fé em Cristo. Quer dizer, do lado de dentro. Então, cuidado. Já viu aquela expressão, as aparências enganam? Cuidado. O que vale, de fato, é o que está dentro do meu e do seu coração. E é importante dizer também, até na hora de você escolher uma igreja para congregar, às vezes você olha para o exterior, tem bastante luz, tem uma pintura bonita, tem uma estrutura bonita, uma arquitetura assim, coisa mais linda. Mas dentro, quer dizer, no culto, Cristo é deixado de lado. Enquanto que outras igrejas são tão simples, tão, sabe, ninguém dá nada. Mas dentro, no culto, existe ali um respeito, um temor muito grande com a palavra. Cristo é o centro de tudo. Então, é isso que você tem que observar. Claro que quando você encontra uma igreja bem estruturada, bonita, com um culto cristocêntrico, aí ficou perfeito. Aí, louvado seja Deus. Mas se for para escolher, escolhe a igreja feinha, mas que tenha um culto bonito e agradável a Deus. E concluindo aqui, verso 29. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e declarais, se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhai contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabais, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Guarda aí que a gente vai voltar no verso 33 já já. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e mestres. A um assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. O último comportamento que Jesus vai trazer aqui é que o ato de assassinar os profetas, de se recusar a crer nos profetas e maltratar e até assassinar os profetas era algo típico dos que antecederam estes a quem Jesus se dirige. E estes olhavam ali os túmulos dos profetas e falavam, poxa vida, olha o que fizeram com eles. Se nós vivêssemos na época dos nossos pais que mataram eles, nós não faríamos isso. Coitado deles. Jesus falou assim, não, pelo contrário. Vocês não só fariam, como vão fazer. Porque sim, vocês vão continuar assassinando profetas, vocês vão continuar
rejeitando os enviados de Deus. E o pior, Jesus já estava aqui anunciando o que fariam com ele. Estavam ali, coitado dos profetas. Só que dali a pouco eles iriam matar não o profeta, mas o Filho de Deus. Por muito tempo Deus enviou profetas. Na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho. E assim como mataram os profetas, mataram também o seu Filho. É disso que Jesus está tratando aqui. Eu falei que a gente ia voltar no verso 33. Vamos lá. Cobras venenosas, ninho de víboras. Como, olha a pergunta, como escapareis da condenação do inferno? Quem está fazendo a pergunta é Jesus. O único que pode nos absolver da condenação do inferno é Jesus. E ele pergunta aos fariseus: quem vai salvar vocês do inferno? Quer dizer, o único que pode salvar, perguntando a eles: quem vai salvar vocês do inferno? Por que Jesus ele faz essa pergunta? Porque aquele povo não creu no único que poderia salvá-los do inferno. Quem mais pode salvar do inferno senão Jesus? Se eles não creem em Jesus, como eles poderão escapar do inferno? A palavra de Deus, ela diz que não há, se eu não me engano, Romanos 8:1, não há qualquer condenação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Você que está acompanhando este vídeo até aqui, vamos aí para quase 30 minutos. Se você crer em Jesus, você será absolvido da condenação do inferno. Do contrário, não existe outra forma de salvação. Jesus não é uma das formas de salvação. Jesus é a única e suficiente forma de salvação. Creia nele. Só assim você vai escapar. Agora, concluindo, do verso 37 ao 39, Jesus agora vai se dirigir a Jerusalém como um todo. 37 ao 39, não só com respeito aos doutores da lei, mas com todo o povo judeu. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhas a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus aqui faz um grande lamento acerca de Jerusalém. Porque Deus sempre quis reunir esse povo, salvar esse povo. E este povo sempre rejeitou e não foi diferente com Jesus. Como diz lá em João capítulo 1, ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Os seus o rejeitaram. Então, Jesus aqui ele está expressando uma tristeza muito grande, porque aqueles a quem ele veio salvar, estes não creram nele. Meus irmãos, Jesus veio para nos salvar. Creiamos nele. Creiamos nele. Tá bom? Concluímos então o capítulo 23. No próximo episódio, iremos entrar no capítulo 24, que foi o sermão escatológico de Jesus. Ou seja, é Jesus ensinando como será o final dos tempos, a grande tribulação e a sua segunda vinda com poder e glória para arrebatar a igreja. Deus abençoe os irmãos.